O assunto de hoje é a Lander. Eu tenho um vídeo aí, bem no começo do canal, eu falei da Lander, porém, tava no começo do canal, tava travado com a câmera, então, agora que eu tô mais tranquilo nesse ponto, menos envergonhado, vamos fazer esse vídeo aqui, bora lá? Fala aí galera, beleza? Motoca 03 aqui na área para mais um vídeo. Essa é a Lander do canal. Ela tá com essas roupinhas meio esbranquiçadas, meio sujinha, mas é como eu vou falando aí no decorrer do vídeo, eu trabalho com ela, eu uso ela no meu dia a dia, faço alguns bicos de motoboy, então eu não vou deixar ela esteticamente lindona para vagabundo ficar de olho, né? Então bora pro vídeo. Bom, eu anotei algumas coisas da ficha técnica da Lander. Então eu peguei de base uma Lander 2013, a ficha técnica dela. Mas a Lander, ela desde o seu lançamento, ela só foi se atualizando em algumas coisas, alguns ajustes. Começando, é uma moto 4 tempos, ela é monocilíndrica, OHC, refrigeração a ar. Ela é injetada, 250 cilindradas. O torque máximo dela é de 2,09 kgf a 6.500 RPM. A potência máxima dela é de 20,7 cavalos a 8.000 RPM. Ela tem um câmbio de 5 velocidades, garfo telescópico, balança monoamortecida com link, freio a disco nas duas rodas. O disco dianteiro é de 245 mm e o traseiro de 203. O peso dela é 132 kg, tanque de 11 litros contando com a reserva. Pneu dianteiro é 80/90, aro 21 na frente. Pneu traseiro é 120/80, aro 18 na roda traseira, tá? De fábrica ela vem com o pneu Metzeler Enduro 3, para mim melhor pneu, sem dúvidas. E aí temos a Tornado, que ela sim é concorrente da Lander e não a XRE como o pessoal fala. Então a Tornado ela é uma moto 4 tempos, monocilíndrica, DOHC, refrigeração a ar, ela é carburada. Torque máximo de 2,42 kgf a 6.000 RPM, ou seja, ela tem mais torque aí do que a Lander, né? Ela tem mais cavalos também, a potência dela é de 23,3 cavalos a 7.500 RPM. Ela tem um câmbio de 6 velocidades, garfo telescópico, balança monoamortecida com ProLink, freio a disco na dianteira de 240 mm e freio traseiro a tambor 130 mm. O pessoal aí chega a fazer umas adaptações aí com o freio a disco da XRE e o pessoal fala que fica bom. O peso da Tornado é 134 kg, o tanque de 11,5 contando com a reserva. O pneu da Tornado vem 90/90, aro 21 na frente, 120/80, aro 18 atrás. Ponto positivo aí da Tornado é os aros e a balança de alumínio, né? Então já é um ponto positivo para a Tornado. O ponto negativo é que ela foi extinta, né? A Honda decidiu deixar só a XRE, né? Para mim não foi uma boa notícia. Eu sempre gostei da Tornado também. Sou fã da Lander e da Tornado. Bora pro vídeo? Agora sim, de fato, vou falar dessa belezinha aqui. Belezinha que me acompanha aí uns 4, 5 anos. Bom, então vamos lá, vou mais na manhota aqui pra gente poder conversar. 80 por hora, a velocidade de cruzeiro dela. A gente vai até Santos. Eu vou falar aqui uns pontos negativos que a galera tem falado muito da Lander em fóruns, em grupos de Face. Vou falar também do que o pessoal elogia. Só que sobretudo na minha opinião, tá? De um dono de Lander, de um dono que tá com a Lander há 4 anos, 4, 5 anos. Começando pela proposta da moto, ela é uma moto trail, ela é uma moto que se você quiser você pode pegar e adaptar ela para uma trilha. Adaptar que eu digo que você pode tirar o painel, tira lá a placa, e aí você consegue levar ela para uma trilha aí, troca o pneu dela, coloca um pneu realmente para trilha, e aí mano, só tocar, mano. A Lander original ela vem adaptada para a cidade, né? Então ela vem com pneu misto.
retomada que eu falo dela. Eu tava ali na subida, 80 por hora, ela teve fôlego ali pra poder fazer a ultrapassagem. Então vamos lá. Bom, vamos começar falando dos pontos negativos. Vou começar falando sobre o farol. A galera reclama muito do farol, ela vem com farol de 35 watts. Realmente é um farol fraquinho aí pra cidade, pra pegar uma estrada. Porém a gente tem que lembrar qual que é o propósito, né, dessa moto, qual que é a proposta que ela tem, né? Por ela ser uma moto mais ligada pro off-road, se você vai para uma estrada de terra, você não quer um farol focado no chão, você precisa de um farol espalhado, tá? E por isso que ela vem com um farol mais espalhado do que uma Phaser, por exemplo. O que eu fiz, como eu uso ela no dia a dia na cidade e às vezes pego uma estrada, o que eu fiz? Coloquei um farol de super LED nela. Por enquanto a legislação não está embaçando com isso, então já me resolveu. Isso aqui ilumina que nem um carro à noite. Outro ponto negativo que a galera fala muito é o banco, que o banco é duro, que não dá pra fazer uma viagem longa com a Lander porque o banco é duro. Vamos lembrar, ela não é uma moto para viagem longa, né? Não é pra você ir daqui de São Paulo à Bahia sem parar. Você vai sofrer, mano. Não, porque não dá, porque ela... O banco dela é mais estreito, visando que você pode ir para uma trilha, você pode se comportar de pé nessa moto aqui mais tranquilamente. É uma moto mais magra, né? Então, esse não é o propósito da moto. Uma viagem longa aí que eu já fiz com ela, quer dizer, não é longa. Uma viagem que eu fiz aí com ela de 300 km, eu abasteci uma vez pra ficar tranquilão aí. Nessa reabastecida aí, tomei um cafezinho, voltei pra viagem, foi tudo tranquilo. O pessoal fala do tanque dela também, que o tanque dela é muito pequeno. Eu martelo na tecla a proposta da moto é ter um tanque menor, a moto vai ficar mais leve, né? Não é uma moto aí pra longas distâncias. Então, o tanque dela tem uma autonomia de mais ou menos uns 300 km. Pra cidade ela se torna ágil porque ela fica mais leve, né? Eu não tenho do que reclamar do tanque. Eu rodo bastante com ela. Eu tenho que abastecer de 3 em 3 dias mais ou menos. Se você é motoboy, isso vai reduzir bastante, né? Outro ponto negativo que o pessoal fala é que teria que ter uma sexta marcha. Eu acho que com 5 marchas essa moto está excelente. Não precisa da sexta. Eu acho que uma sexta marcha iria bem numa Teneré, por exemplo, que é uma moto mais para viagem, assim, né? A Lander não é muito para isso. Então, por exemplo, eu estou numa velocidade de cruzeiro de 80 km por hora, eu nem preciso reduzir. Em quinta marcha mesmo, acelero, dou mão, mano. Ela ultrapassa tranquilamente. Claro, a gente está falando de um motor de 250, né? Bom, de pontos negativos, eu acho que foram esses mesmo. Eu não vejo pontos negativos. Para mim, esses pontos que eu citei são pontos relacionados diretamente à proposta que a moto tem. Então, o único ponto que me incomodou ali eu resolvi. O banco, o pessoal coloca um banco bipartido, falam que melhora aí realmente o conforto. Então é a proposta da moto. Ponto positivo pra mim, cara, o principal é que a moto é super confiável. Você colocando a manutenção em dia, essa moto te leva a qualquer lugar, assim como qualquer moto com manutenção em dia, né? Mas eu estou falando de um motor aí 250 que a Yamaha acertou em cheio, cara. Então é uma moto aí que não te dá manutenção, você não tem dor de cabeça. Outro ponto negativo também que a galera fala muito é o freio borrachudo. Eu não tenho problema com esse freio, eu não acho que ele é borrachudo. Eu acho que assim, ele segue a linha da moto mesmo. Ele freia bem. É lógico que não é um freio de uma super speed que você tá a 140 por hora e quer brecar a moto de 140 a 0 e ela faz isso em segundos, né? Em poucos segundos. Esse não é o propósito da moto. Essa não é uma moto para dar top speed, né? Você não tem que se preocupar com isso. Essa daqui é uma moto que ela tem torque, ela tem força, né? Então, isso é muito raro. Você vai ver uma trilha aí, o cara tá querendo dar top speed, 140 na trilha. Aí é rally de velocidade, entendeu? Então assim, esse é o meu uso, é o uso urbano. Eu pego só esses pequenos trechos de estrada. Ela vai muito bem. Para corredor ela vai muito bem.
ela passa, em grande parte dos carros, ela passa com o guidão em cima dos retrovisores. Tu vê que ela tem um torque ali para poder sair de um carro, de alguma coisa do tipo, né? Lógico que esse não é o ideal, você ficar entre os carros, né? Assim, mas uma necessidade ali, se dá a mão, ela vai. Em manutenções, essa moto ela não te dá manutenção se você fizer manutenção periódica, manutenção em dia. Era uma moto aí que eu, com 4, 5 anos, só troquei óleo basicamente e relação pneu pastilha. Como é uma moto que já vai fazer 11 anos, eu troquei o disco traseiro e cabo de embreagem. A embreagem dela ainda tá muito boa. Ela tá começando a dar uma patinadinha assim em alta assim, mas muito pouca coisa, é bem de leve. Mas já tô em alerta aí para trocar. Lembrando que a moto é 2007, eu peguei ela com 23.000 km, ela tá com 72.000, quase 73. Troquei a caixa de direção dela uma vez, por eu ter colocado uma paralela, já tô sentindo que eu vou precisar trocar, mas durou aí mais ou menos uns 2, 3 anos. Uma moto ágil no trânsito, eu uso elas daqui ó, todo dia, não tenho do que reclamar, o banco dela pra mim não tenho do que reclamar. Claro, numa viagem longa aí preciso dar uma descansada ali, tomar um cafezinho. E aí no mais, os problemas que você pode encontrar nela eu tenho pesquisado aí, a galera tem falado de morrer na chuva. Nesse ponto eu tive esse problema com ela. Ela tomou uma chuva muito forte, daquelas tipo chuva de verão que dura pouco, mas vem aquela carga d'água. Quando eu fui ligar a moto, ela demorou para ligar. Quando ligou, ela oscilando assim a rotação dela e não passava de 2.000 giros e dava muito pipoco, né? Dava muita explosão, né? Levei no mecânico de urgência ali que estava próximo, eu tava numa outra cidade. Ele trocou para mim o TBI, né? O sensor híbrido. Só que aí a moto tava fazendo incríveis 19 km por litro. Ela é uma moto super econômica, eu sempre fiz com ela de 27 a 33 km por litro. E aí depois ela começou a passar a fazer isso, eu levei no mecânico de confiança. A moto não morre mais na chuva, ela ainda está fazendo bastante, ela está bebendo bastante ainda, mas coisa de revisões que eu ainda vou fazer. Ela está fazendo 25 por litro, mas é uma moto que pouco da manutenção. Isso daí eu fui um caso dentre várias Landers que eu perguntei por aí, sabe? Então eu tirei essa sorte ao contrário. Outros problemas eu já li muito pouco, mas já li em poucos casos aí, eu já li no fórum e tive um vizinho que deu problema na Lander dele na suspensão traseira. A suspensão traseira travou de vez e o amortecedor teve que trocar. Só que aí eu também acho que pode ser mau uso, sabe? A gente tem que fazer a manutenção do ProLink dela. No manual diz quantos km, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas se eu não me engano é de 5 em 5, 10 em 10 mil quilômetros. A galera esquece e fica aí rodando muito tempo. Ela começa a fazer aquele rangido, né? Que é muito comum. E aí isso vai travando a moto, tem uma hora que pode causar isso daí. Não sou mecânico, mas desconfio sim que isso daí é de mau uso sim. Tanto é que não vi muitos problemas desse, né? Outra coisa que a galera fala muito é que o quadro quebra. Só que é o seguinte, essa moto é uma moto cross, ela não é uma moto feita para você ter um baú atrás. Aí a galera coloca baú de 45, coloca a compra do mês no baú, e aí não tem quadro que vai resistir, né? Você pode ver que na Rocan, o que eles fazem? Eles colocam um baú menor e ainda assim colocam um reforço de quadro. Essa é a saída aí pra galera que quer colocar baú nessa moto, já que usa no dia a dia. O quadro da minha tá inteiraço, não aconteceu nada. Sempre tô com a minha mochila aqui nas costas, sempre carrego a minha capa. Pode estar essa lua que vocês estão vendo aí, mas no final da noite, se chover, eu tô preparado. A manutenção dessa moto é uma manutenção barata, né? Levando em consideração, ela é uma 250. A manutenção dessa moto é uma manutenção relativamente barata, é uma manutenção de uma 250 comum, não te dá dor de cabeça aí de peças. Eu tive esse caso aí de ter esse problema no TBI, mas no geral essa moto não dá problema não. Eu perguntei pra muita gente, parei muito em semáforo perguntando. Eu tenho amigos próximos que tem Lander e Teneré, que é o mesmo motor, né? Então é uma moto tranquila e confiável, tá? Eu indico para qualquer um aí que esteja precisando de uma moto para um uso urbano, para o dia a dia, eu indico fielmente aí a Lander. Lembrando que se você procura uma moto para o dia a dia, você tem que levar em consideração os tipos de terreno que você anda, pega estrada ou não. Se
você pega muita estrada, eu indico aí uma Teneré, uma Phaser. Se você gosta de moto alta, fique entre a Lander e a Teneré. E aí coloque na balança o que você precisa na moto. Beleza? O vídeo ficou longo, mas eu vou tentar aí editar o máximo possível para ele ficar menorzinho. Se vocês também querem dar a opinião de vocês, fiquem à vontade aí nos comentários. Comentem, compartilhem, curtam o vídeo. Vamos trocar aquela ideia marota aí, vamos trocar experiências, beleza? Um grande abraço aí, galera. Ficando por aqui, valeu, falou, fui!